Bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país. Obrigado ao Edu, ao pessoal do Gente. Muito obrigado a você que se junta com a gente no maior complexo de informação de rádios do país. Queria entender uma coisa e você podia me ajudar a entender essa coisa. Primeiro, os caras fecham tudo. Quebram bares, restaurantes, lojas e mesmo fechados continuaram pagando imposto, ICMS e os impostos devidos. Não houve um refresco do governo de São Paulo para essas lojas que fecharam e quebraram, para esses restaurantes que fecharam e quebraram. Depois vem as eleições. O cara abre tudo para eleger o prefeito da cidade. E, obviamente, o coronavírus, que gosta de se espalhar, se espalha antes disso. Fecharam bares, restaurantes, lojas, setor de shopping quebrou, as lojas de bairro sumiram. Aquelas de 40, 50 anos que vinham de pai para avô para... Mas os ônibus continuaram lotados, o metrô continuou lotado, o Estado não fez a parte dele. Esvaziou bares, restaurantes, lojinhas, lojões e coisas que tais, sem dar um mínimo de refresco para cobrança de imposto. Imposto continuou comendo solto. Se você fecha alguma coisa ou restringe alguma atividade de alguma coisa, natural seria que você baixasse o imposto. Mas não. Nesse país só se governa com imposto ou com multa, né? Aliás, tem uma denúncia hoje do Agostinho sobre a indústria da multa. Que já nem é indústria mais, porque é perspectiva orçamentária. A não ser que, além de ser uma perspectiva orçamentária, quer dizer, o Estado, com o pretexto de salvar vidas, bota radar em todo lugar, para cobrir buraco na economia de corrupção, prevaricação, dinheiro mal usado. Não é assim? O sujeito não aguenta nem pagar o IPVA do carro, tem que pagar uma multa atrás da outra, que passou a 1 por hora a mais do que devia passar em determinados radares, que não quebram nunca. Pode ter chuva, quebra semáforo, o radar não quebra nunca. Estou curioso para ver essa nova denúncia do Agostinho Teixeira, muito curioso. Mas voltemos à vaca fria. Esse aumento do ICMS leva, por exemplo, 1 quilo de carne custar 50 conto. Ah, mas é carne boa da Atena. Sim, mas a carne considerada de segunda está abusivamente fora da mesa do trabalhador. Aliás, que trabalhador, hein? Porque o que tem de gente desempregada e morrendo de fome no Brasil não está no gibi. Na última entrevista que eu fiz com o presidente Jair Bolsonaro, eu questionei o ministro Paulo Guedes, dizendo ao próprio presidente da República que não gostava do ministro Paulo Guedes, porque ele governa para rico, não está nem aí com o pobre, e o Brasil é uma grande periferia, e que deveria voltar ao auxílio emergencial. E agora estou sabendo que o Paulo Guedes, que era contra totalmente o auxílio emergencial desde o começo, queria dar R$300 no começo. Quando o projeto foi para a Câmara pediu 500, o Bolsonaro deu 600. E eu disse ao presidente que ele deveria mandar embora o Paulo Guedes e voltar com o auxílio emergencial. O Paulo Guedes está reunido nesse momento com o Lorenzoni, que era uma entrevista que a gente tinha marcado, não sei se vai dar para a gente fazer a entrevista com o ministro. Se der, a gente vai dar notícia em primeira mão de alguma coisa, ou pelo menos saber qual o rumo da reunião, que não pode ser outro a não ser o auxílio emergencial. Se por um lado, quando o Brasil está quebrado com milhões de desempregados, e esses números divulgados não são nem de perto os números reais do Brasil. Eu calculo mais ou menos uns 16 milhões de miseráveis
gente que só é dona da roupa do corpo, que não tem comida, que come o que tem, revira lixo. O presidente da Caixa disse que não sabia que tinha gente que morava em lixão, revirando lixo para comer. Então ele devia ser presidente da Caixa da Suíça, que nem o Paulo Guedes. O tal de Pedro. Não? Esse aumento do imposto, numa hora como essa, é um tapa na cara da sociedade, é abusivo, é lamentável, é execrável. E quantos Ável mais tiver por aí? Será que esse governador, esses caras não têm ideia do que o Brasil está vivendo? Da realidade que o Brasil está enterrada? O Brasil veio da sua pior crise, provocada pelo governo da Dilma, com aquele Manteiga. Pior crise da história econômica do Brasil. E aí, de repente, o mundo mergulha numa pandemia que leva primeiro vidas e a gente lamenta e chora, mas leva o mundo a um estado de fome, de calamidade. Hoje o jornal francês dizia que eles estão preocupados aí com 6 milhões de desempregados. Do Brasil deve ter 50 milhões. Fora o comércio informal. Você que está me ouvindo aí, use o WhatsApp que o Ricardo vai botar na tela e vai botar no rádio para se manifestar quanto tempo que você está sem emprego e há quanto tempo você procura emprego. Bota o WhatsApp, Ricardo, bom dia. Bom dia da Atena, o WhatsApp é esse aqui, ó. 11 999 048756. 11 999 048756. 11 999 048756. Me responda também como é possível o caminhoneiro rodar com o preço do óleo diesel que nós temos aí. Aumento de ICMS, aumento de óleo diesel. Vai para onde? Vai para carne, vai para o leite, derivados, contra filé 45 pau, devendo ir para 52 no mínimo. Bom, contra filé, o pobre só vê em propaganda de televisão. Geralmente de quem já roubou dinheiro do país pra caramba. Meteu a mão na grana do país pra caramba. Só ali que o cara vê contra filé. Bonito, vermelho. Pobre só come carne quando morde a língua, meu. No Brasil. Carne é um artigo de luxo. Então como é que você pode continuar sobrevivendo num país onde os caras fecham tudo, quebram tudo, depois quando abrem, espalham a doença, mais ainda porque a doença já estava espalhada pelo carnaval que fizeram aqui, pelo transporte coletivo que nunca andou com distanciamento social e pela zona eleitoral que fizeram nas últimas eleições, dizendo que o pior já passou. O pior está por vir ainda. Aumentando imposto, o pior está por vir ainda. Como é que pode você querer cobrar mais imposto de quem já está quebrado, velho? Eu já disse aqui, milhares de funcionários perderam emprego em loja de shopping, milhares de lojas de bairro quebraram, lojas que sobreviveram a Collor, a Lula, a Dilma, a tempestades homéricas. Lojinhas pequenininhas sobreviveram a tudo. Passaram por Estado Novo do Getúlio, passaram por regime militar, passaram por tudo. Da roubalheira de governos. Lojas que sobreviveram de tataravô para avô, para neto, para pai, para filho, sumiram, desapareceram, foram evaporadas da mesma forma que grandes marcas e grandes lojas não sobreviveram. O que significa isso? Desemprego. O cara vem falar em aumento de imposto de ICMS. Isso é uma barbaridade. O cara quer inventar a vacina, dar uma de Sabin e aumentar a ICMS.
Que adianta você vai vacinar o cara que vai morrer de fome? Você vai dar a vacina pro cara, o cara vai se livrar da doença e morrer de fome. É isso? Então eu quero que você me responda essas questões. Você, caminhoneiro, o Ricardo vai dar de novo o WhatsApp. Como é possível você rodar com esse preço de óleo diesel? Meus amigos caminhoneiros estão me ouvindo no Brasil inteiro e até fora do Brasil. O WhatsApp de novo, porque aqui a voz do povo é a voz de Deus. Vamos lá. 11 999 048756. 11 999 048756. 11 999 048756. Como eu já disse, eu faço rádio e faço televisão, não para crítica, mas para quem está do outro lado do rádio e da televisão. Então a próxima pergunta desse comentário, que é uma entrevista, porque o rádio, ele foi o motivo criador da internet. A televisão sempre foi nariz empinado, nunca quis interagir. Ela fazia programa e fazia você engolir o programa e pronto, acabou. Teve um programa que pedia a participação do povo, que é aquele Você Decide, que era só no final também que o cara decidia. Não é? E normalmente eu acho que, não sei se decidia, porque eles deviam escolher o final que era melhor para a emissora. Mas eu queria perguntar para a dona de casa o que ela está fazendo de comida com essa cesta básica a esse preço. Outra coisa que eu falei para o presidente Bolsonaro naquela entrevista. Os caras ficam chiando que eu entrevisto o presidente Bolsonaro, mas quando eu entrevisto o presidente Bolsonaro, eu pergunto um monte de coisa que eles têm medo de perguntar. Por exemplo, eu falei, por que o senhor não controla pelo menos os preços da cesta básica? Ele, Datena, não gosto de controle de preço, porque... Eu falei, o senhor não está entendendo. O Paulo Guedes fica lendo esses livros aí e fica dizendo para o senhor que controle de preço é coisa de comunista. Eu não estou falando controle de preço geral, só estou falando da cesta básica. Arroz, feijão, óleo de soja. Carne, então, nem se fala. Mas eu queria saber o que a dona de casa está fazendo quando ela vai no mercado, o que ela pode fazer. Deve fazer o que minha mãe fazia na época da dureza. Aí ia lá, botava miolo de vaca, moela. A meninada nem sabe o que é isso hoje, assusta quando vê isso. Carcaça de frango, bife de fígado. E, aliás, é uma delícia, mas o bife de fígado hoje deve estar... Ô, Garrafa, levanta para mim só quanto é que está a moela e o bife de fígado. Levanta para mim quanto é que está o preço. Pois a senhora podia responder por esse WhatsApp. Qual é a receita para enfrentar o Paulo Guedes? O que a senhora faz em casa de comida para enfrentar o Paulo Guedes? Vamos ouvir. WhatsApp. O povo não é mim. Não, meu irmão. WhatsApp. Dá de novo o WhatsApp. Eu pedi a receita aqui. WhatsApp. Aquele negócio que está escrito ali. Deixa eu ler aqui. É 99904-8756. Agora dá o WhatsApp aí. 11 999 048756. 11 999 048756. 11 999 048756. Aumento de imposto, desemprego, aumento de óleo diesel, comida absurdamente cara. Você acha que o vírus vai matar mais do que esse quadro? Ou você acha que tem mais gente morrendo de fome no Brasil do que o vírus? O vírus é uma doença terrível que a gente tem que evitar, parar de ouvir bobagem desses políticos que já começaram a corrida para 2022, usar álcool em gel, distanciamento social, se possível, e máscara. Preso dentro de casa não tem nem como ficar mais. Lockdown, quarentena, ninguém respeita mais porque esses governos estão desmoralizados. Essa é a grande realidade. Se não tivessem, os prefeitos lá de Santos teriam adotado o Plano Vermelho quando o Dória foi para Miami.
Não é? Se não tivessem essas festas aí de bacana e baile funk, não existiriam, não é? E eles já estão fazendo vistas grossas até a isso, porque segunda-feira oficialmente começa a corrida eleitoral para 2022. Com a decisão lá da Câmara, do Senado, já começa 2022. E aí começa a eleição. E aí eles não vão fechar mais ninguém mesmo e vão deixar a coisa correr solta. E no final vai acontecer aquilo que o Bolsonaro dizia. Olha, vai morrer quem tem que morrer, quem não morrer não vai morrer e tal. Que é um absurdo, mas é o que está acontecendo e que os políticos cinicamente adotaram nessas últimas eleições. Tudo que o Bolsonaro fez de errado, eles fizeram também nessas últimas eleições, de uma maneira cínica, absurda e cruel. Porque pior do que assumir o negacionismo, e é terrível assumir o negacionismo, pior do que isso é ser cínico e fazer a mesma coisa fingindo que não é. Fingindo que está atrás de vacina, fingindo que é o bem do povo e daí por diante. Bom, pode ser que eu esteja errado. Será que eu estou errado?